Então vamos lá, vamos começar o nosso curso de recursos do processo penal. Na aula de hoje nós vamos ver a parte de teoria geral dos recursos, uma matéria extremamente importante para você que vai fazer concurso público e prova da OAB. Então vamos começar falando sobre a introdução. Os recursos são inspirados no princípio do duplo grau de jurisdição, ou seja, este princípio se estriba em duas vias. Primeiro, a possibilidade de erro humano e depois o inconformismo humano. O que é duplo grau de jurisdição? Duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional, um direito humano de que tem toda pessoa nos processos judiciais administrativos de ter o direito de que um outro órgão reaprecie a sua causa. Quando nós falamos na possibilidade de erro humano, nós estamos dizendo que é sempre possível que uma pessoa que vai julgar possa errar. Como diria aquela música, we only are men by flesh and body, born to make mistakes. Ou seja, nós somos apenas homens de carne e osso, nascemos para cometer erros. E o erro humano é sempre um erro possível de acontecer. Logo, a possibilidade de erro de um juiz ao julgar um processo é grande, daí porque se dá a oportunidade que haja a possibilidade do recurso. O inconformismo humano também é íncito do ser humano, ele não se conformar com a primeira decisão, ele pode não se conformar com aquela condenação, ele pode não se conformar com aquela decisão e, portanto, ele vai buscar uma segunda opinião. O duplo grau, senhores, foi criado na Revolução Francesa, em 1789. Foi a primeira vez que se pensou no duplo grau de jurisdição, onde se pretendeu permitir que o julgamento feito por um juiz singular fosse reexaminado por outros juízes. Esses outros juízes que compõem um tribunal seriam juízes mais experientes, mais vividos, e obliquamente há sempre a possibilidade de se modificar a decisão de primeiro grau. Logo, o juiz singular teria que aperfeiçoar os seus conhecimentos. Não há dúvida nenhuma de que o juiz de primeiro grau, quando ele vai proferir uma sentença, ele tem sempre o cuidado de fazê-lo bem feito, porque ele sabe que aquela sentença pode ser sempre revista por um tribunal. E essas decisões dele, muitas das vezes, são revistas. E quando são revistas, ele acaba aprendendo coisas que ele provavelmente não sabia ao tempo que julgou. E isso vai sempre aprimorando a questão da justiça. Alguns dizem que esse princípio entrava a justiça. Por exemplo, não há dúvida nenhuma que essa quantidade de recursos que fica à disposição das partes vai entravar a justiça na medida em que nós temos alguns recursos que têm efeito suspensivo, nós temos uma multiplicidade de recursos, nós temos uma multiplicidade de órgãos julgadores. Portanto, o Busato alertou para a necessidade de economia dos recursos e uma mudança de postura por parte do poder público em relação a essa quantidade de recursos. A economia de recursos seria baseada na diminuição radical do número de recursos disponíveis para a pessoa jurisdicionada poder usar. Nós teríamos basicamente um recurso para as decisões interlocutórias mistas e teríamos um recurso para as decisões terminativas. Teríamos uma restrição do acesso ao recurso especial e recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal e o STJ, e com isso nós diminuiríamos radicalmente a questão da quantidade de recursos. Bom, conceito de recurso. Vamos lá, conceito. O recurso, basicamente, é um remédio jurídico destinado a provocar o reexame da causa
para efeito de modificação da sentença. Então, qualquer remédio jurídico que tenha como objetivo o reexame da causa e modificar o efeito da sentença pode ou não ser recurso. E aí eu vou logo fazendo uma explicação, porque eu tenho remédios jurídicos que não são recursos, que têm o mesmo objetivo de provocar o reexame da causa e modificar a sentença, mas não são recursos. Então, por exemplo, o mandado de segurança não é recurso, a revisão criminal não é recurso, mas são mecanismos de reexame da causa. Por isso, vamos para um conceito mais amplo, conceito de recurso mais amplo. É a providência legal imposta ao juiz ou concedida à parte, imposta ao juiz nos casos do recurso de ofício, em que o juiz recorre da própria decisão. Não vamos falar sobre isso mais tarde. Imposta à parte ou concedida à parte interessada, e aí interessada significa que a parte para recorrer tem que ter interesse, nós vamos falar também sobre isso, objetivando nova apreciação da decisão, ou ele tem como objetivo apreciar novamente essa decisão ou situação processual com o fim de corrigi-la, modificá-la ou reformá-la. Esse é o conceito do Magalhães Noronha, tá? Esse material vai ficar disponível depois para vocês, para que vocês possam eventualmente copiar. Lógico, quando eu digo modificá-la, reformá-la, corrigi-la, eu tenho aí os 3 tipos básicos de recursos. Eu tenho um recurso que é especificamente para corrigir dúvidas, omissões, contradições. Esse recurso aqui, ele seria um recurso em que nós teríamos o recurso de embargos de declaração. Quando eu falo em modificação ou reforma, aí podem falar em qualquer tipo de recurso. Eu posso ter o recurso em sentido estrito, eu posso ter apelação, eu posso ter os recursos extraordinários, que é o especial e o extraordinário. O recurso, portanto, é um instrumento processual através do qual se impugna as decisões desfavoráveis com a finalidade da mesma ser revista. Impugnar uma decisão desfavorável pode ser feita por recurso ou pode ser feita por uma ação de impugnação com mandado de segurança, por exemplo, tá? E faz com que ela seja reexaminada ou modificada pelo órgão hierarquicamente superior. Eu vou ter sempre um órgão hierarquicamente superior, geralmente é o Tribunal de Justiça, que vai fazer essa modificação. Até aqui, senhores, não tem nada de especial, né? Mas vamos aqui mostrar as generalidades. Primeiro, os recursos destinam-se a sanar os defeitos graves ou substanciais da decisão. Uma decisão pode ter defeitos graves ou substanciais. E aí nós estamos falando em nulidades, anulabilidades, irregularidades e inexistências. Vamos agora rapidamente falar um pouquinho dessas questões. Quando numa decisão existe uma nulidade absoluta, é porque provavelmente houve uma ofensa a um direito público subjetivo, a um direito constitucional previsto para o acusado. Por exemplo, se nós tivermos uma citação inválida, nós falamos numa dessas aulas aí do curso, de que a pessoa que está em local certo não pode ser citada por precatória e nem por edital, se ele está no local certo residindo na comarca. Uma citação por edital anularia completamente aquele processo, porque a citação é um mecanismo válido para que aquela pessoa tome conhecimento de que está sendo processada em juízo. Então eu tenho uma nulidade que não se convalida, que pode ser arguída em qualquer grau de juízo, tá? Diferente da anulabilidade, em que eu tenho uma ofensa de uma norma infraconstitucional e que, portanto, pode ser suprida. Por exemplo, o indeferimento da oitiva de uma testemunha
gera uma anulabilidade, não uma nulidade. Por quê? Porque se a tua testemunha for indeferida ou se a tua perícia for indeferida, isso vai fazer com que você deixe de ter aquela oportunidade de produzir aquela prova. Poderia gerar uma violação do contraditório e ampla defesa, gerando uma nulidade, mas a justiça entende, a doutrina entende, a jurisprudência entende que se você não provar a importância daquele depoimento, se você não provar a importância daquela perícia, nós teremos aí que aquela falta daquela testemunha, a falta daquela perícia se convalidará. E a diferença da nulidade para a anulabilidade é que na anulabilidade os atos processuais se convalidam, precluem. Eu posso ter irregularidades e posso ter atos inexistentes. Irregularidade, por exemplo, o juiz manda que o escrivão numere o número do processo, ele faz a numeração equivocada, errada. É uma irregularidade. E posso ter um ato inexistente, que é uma sentença de um juiz de direito assinada por uma pessoa que não é juiz. Uma sentença que é assinada por uma pessoa que não é juiz é um ato inexistente. Beleza? Bom, a injustiça da decisão é muito amplo para nós falarmos da injustiça da decisão. Aqui entra, por exemplo, na dosimetria da pena, uma pena muito alta, que violaria o princípio da proporcionalidade, ou uma pena muito baixa, ou uma aplicação de uma pena de reclusão quando era detenção, ou a falta de imposição do SUSI quando era possível, ou a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, né? E eu tenho também a má apreciação da prova. A má apreciação da prova entra essa questão da testemunha. Uma testemunha relevante foi lá, prestou depoimento em juízo, não foi considerado depoimento dela. Uma perícia que comprovou a prova daquela materialidade não foi levada em consideração. Então, em linhas gerais, eu tenho aí os recursos destinam-se a sanar os efeitos graves substanciais da decisão, a injustiça da decisão e a má apreciação da prova. Bom, a errônea interpretação da pretensão das partes também é um motivo para o ajuizamento do recurso. Errônea interpretação da pretensão das partes pode gerar uma decisão ultrapetita, extrapetita ou infrapetita. Infrapetita quando o juiz dá menos do que a parte pediu, extrapetita quando ele dá mais do que a parte pediu. Ultrapetita quando ele dá totalmente fora do que a parte pediu, justamente porque ele interpretou erroneamente a pretensão das partes, né? A errônea apreciação dos fatos e das circunstâncias, e aí quando houver errônea apreciação dos fatos e das suas circunstâncias, nós vamos logo esclarecendo para vocês que vai se limitar a apreciação e a interposição a um recurso ordinário, apelação, recurso em sentido estrito. Nós não vamos poder interpretar recursos extraordinários e especiais para apreciação regular de fatos. Não se interpõe recurso especial, não se interpõe recurso extraordinário para análise de fatos, porque esses recursos são especificamente para análise de direito. Bom, fundamento. Os recursos vão buscar seus fundamentos na necessidade psicológica em instar o homem de não se conformar perante uma única decisão. Nós dissemos aqui no início da aula que o homem não se conforma com uma decisão que lhe é desfavorável. O inconformismo humano é uma regra, daí porque ele vai buscar uma outra decisão. E como o juiz é uma pessoa humana, isto é, sujeito a erros, o recurso, consequentemente, tem fundamento na falibilidade humana. Há sempre a possibilidade do juiz, pelo volume de trabalho, por situações peculiares, vir a praticar um erro na hora da decisão. Além disso, ninguém se conforma com a primeira decisão, sobretudo quando há uma possibilidade de se obter uma reforma junto ao colegiado composto de magistrados mais experientes. Quando houve a Revolução Francesa, não se pensou
em duplo grau de jurisdição só como uma forma de se recorrer de novo. Porque se nós tivéssemos um duplo grau de jurisdição e recorrêssemos de novo para um outro juiz, eu teria um juiz que teoricamente é igual àquele primeiro juiz. Se pensou em submeter aquela decisão do juiz de primeiro grau a juízes mais experientes. Geralmente os desembargadores, como vocês sabem, os ministros do Supremo, são pessoas que já têm uma longa carreira jurídica, são pessoas que advogaram ou eram membros da magistratura do Ministério Público durante muitos anos. Daí porque esses magistrados do segundo grau de jurisdição, teoricamente, teriam mais experiência do que aquele juiz de primeiro grau. Então, o duplo grau de jurisdição não é só vir a apreciar a decisão, é realmente colocar para um juiz mais capacitado. Bom, para quem não sabe, a origem da palavra recurso vem do latim, né? Recursus, que significa retrocesso, do verbo recurro. Esse verbo é um verbo latino, ou recorrere, que significa voltar, retornar, retroceder. Quando nós falamos que o recurso tem efeito devolutivo, é que ele retorna, devolve, né? Retrocede a decisão do primeiro grau para um juiz de segundo grau. Então isso aqui é da origem latina da palavra recurso. Bom, agora um assunto muito importante. Qual a natureza jurídica do recurso? Nós pegamos essa classificação no livro do Hélio Tornari, que diz que o recurso pode ser encarado de várias maneiras. E numa prova subjetiva de concurso, você vai ter que colocar as três correntes. Se for uma prova objetiva, você vai colocar só uma alternativa. Se for uma prova subjetiva, você tem que colocar as três posições. Tá. Então, prova subjetiva. Primeiro você tem que explicar, conforme a letra A, que o recurso é uma espécie de desdobramento do direito de ação que vinha sendo exercido até a decisão proferida. Desdobramento do direito de ação significa o seguinte: você entrou com a ação, houve o processo, aquela pessoa foi julgada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, houve uma condenação ou houve uma absolvição, você vai buscar então, através do recurso, uma reforma daquela decisão. Então o recurso seria o desdobramento do direito de ação. Segunda posição diz que seria uma ação nova dentro do mesmo processo. O recurso seria uma ação nova dentro do mesmo processo. Na hora em que você recorre, você corta o cordão umbilical que liga a ação ao processo e o recurso seria um novo ser, uma nova ação. E no terceiro ponto, com qualquer meio destinado a obter a reforma da decisão. Na prova subjetiva são as três correntes. Na prova objetiva se considera, e a doutrina majoritária, no sentido de que ele seja um desdobramento do direito de ação. Mas eu preciso colocar essas duas correntes aqui, porque eventualmente numa prova subjetiva o examinador vai perguntar. Então tem uma corrente que diz que é uma nova ação e tem uma outra que diz que é qualquer meio destinado a obter a reforma da decisão. Só que qual é o problema dessa corrente aqui? É que, como eu disse para vocês, eu tenho ações que não são recursos, não tem natureza jurídica de recurso e tem objetivo de reformar a decisão. Por exemplo, o mandado de segurança. Por exemplo, o habeas corpus. Por exemplo, a revisão criminal. São ações, não são recursos. E elas têm como objetivo a reforma da decisão. Então, dá uma dubiedade, um duplo sentido essa terceira corrente. Agora também essa questão dos pressupostos. Gente, isso aqui é muito importante. Se você souber os pressupostos,
você mata, né, todas as questões de recurso. Então vamos ter muita atenção, porque eu tenho pressupostos dos recursos. Que são pressupostos? São condições comuns exigidas para a interposição de todos os recursos. Esses pressupostos se dividem em pressupostos objetivos, tá? Que nada tem a ver com o sujeito da causa, por exemplo, a tempestividade, né? A adequação são pressupostos objetivos, que não tem nada a ver com as partes. E eu também tenho pressupostos subjetivos. Pressupostos subjetivos são aqueles que têm a ver com a parte, que são o interesse processual, a questão da sucumbência, etc. Então vamos aqui por parte. Primeiro, a tempestividade. Tempestividade, né? Tempestividade. Para vocês que chegaram agora, um bom dia. Nós estamos falando sobre teoria geral dos recursos criminais. Estamos justamente nos pressupostos dos recursos, tá? Então, tempestividade, o recurso deve ser interposto dentro do prazo legal. Isso aí é uma norma básica do recurso. Você tem um prazo para interpor aquele recurso e, salvo motivo de força maior, se você interpuser o recurso fora do prazo, o que vai acontecer? Ele vai ser intempestivo e não será nem conhecido. Então eu tenho recursos que têm o prazo determinado, como apelação em 5 dias, como um recurso em sentido estrito em 5 dias. Temos ações que têm prazo determinado, com mandado de segurança de 120 dias da violação do direito líquido e certo. Tenho ações rescisórias que tem a ação rescisória nocível, ela tem um prazo de 2 anos após o trânsito da sentença que transitou em julgado. E temos a revisão criminal, no criminal, que não tem prazo. Tá? Não tem prazo. Então vamos lá. Claro, evidentemente que para a revisão criminal não existe requisito da tempestividade, porque ela não tem prazo. Forma prescrita em lei, ou adequabilidade, né? Adequabilidade é adequar-se à hipótese legal. O que é adequar-se à hipótese legal? Eu tenho uma decisão interlocutória mista, eu vou usar um recurso em sentido estrito. Eu tenho uma decisão terminativa, eu vou usar uma apelação. Eu tenho uma decisão que viola normas constitucionais, eu vou usar o recurso extraordinário. Eu tenho uma decisão que viola normas infraconstitucionais, eu vou usar o recurso especial. Eu tenho uma decisão que traz obscuridade, dúvida ou contradição, eu vou usar o embargo de declaração. Então, para cada recurso, para cada decisão, eu tenho um recurso específico. É como se fosse uma tipicidade em direito penal. Eu não posso, por exemplo, enquadrar uma conduta que é furto no roubo, porque o roubo tem uma diferença para o furto, ele é praticado com violência ou grave ameaça. A mesma coisa, eu não posso, não devo, pelo menos, recorrer com uma apelação de uma decisão interlocutória. Só tem um detalhe, nós vamos aprender que nos recursos nós temos um princípiozinho chamado princípio da fungibilidade dos recursos, que me permite interpor um recurso pelo outro, desde que não haja má-fé ou erro grosseiro, e o recurso errôneo seja interposto no prazo do recurso certo. Então, por exemplo, eu posso ter eventualmente uma decisão que caberia apelação e entrei com recurso em sentido estrito, ou vice-versa. O juiz, para não prejudicar o direito ao duplo grau de jurisdição, recebe um recurso pelo outro pelo princípio da fungibilidade. Mas vamos falar mais adiante sobre o princípio da fungibilidade. Previsão legal. O recurso deve estar previsto em lei. Não posso inventar um recurso, tá? Não existe inventar um recurso.
Lógico, você poderá me dizer assim: ah, professor, mas no cível, quando eu falo de cautelar, eu posso ter uma cautelar inominada, que é uma cautelar que, como o próprio nome diz, não tem nome e que é específica para aquele provimento que não está bem ajustado a uma norma do processo civil. Sim, as cautelares inominadas existem, mas a cautelar não é recurso, é uma cautelar, né? É um processo cautelar. O recurso, em linhas gerais, é um processo de conhecimento. Ele é um prolongamento do direito de ação de conhecimento. Então, aqui não. Aqui, para cada recurso, eu tenho uma previsão legal. Para cada macaco no seu galho. Eu vou ter uma previsão legal para apelação, vou ter uma previsão legal para o recurso sentido estrito, eu vou ter uma previsão legal para a interposição da correição parcial e assim sucessivamente. O juiz, ao receber a petição recursal, deverá verificar o juízo de admissibilidade ou de prelibação legal. Nós vimos no curso de recursos cíveis essa questão da diferença entre o juízo da prelibação e o juízo de mérito. E eu queria só explicar aqui rápido, pegando aqui já uma canetinha, para a gente poder explicar isso para vocês. Olha só, eu tenho aqui uma decisão. Essa decisão, ela cabe um determinado recurso, certo? Quando eu recorro, esse recurso, primeiro, ele vai ser encaminhado para o juiz que proferiu a decisão, né? O juiz de primeiro grau. A minha petição do recurso é excelentíssimo senhor doutor juiz que proferiu a decisão, tá? E aqui eu vou colocar a parte, né? Então eu vou botar o autor e a qualificação dele, vem interpor recurso de apelação contra B, né? B, qualificação dele. Após analisadas o juízo de prelibação, remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça. Nesses termos, pede deferimento. Bom, essa petição inicial aqui é encaminhada para esse juiz aqui. E esse juiz aqui que faz o juízo, que a gente chama juízo de prelibação. O juízo de prelibação, gente, é o juízo que analisa o cumprimento dos requisitos recursais. Se o recurso está tempestivo, se o recurso é adequado, se o recurso está previsto em lei, se houve pagamento do preparo. Todas essas análises são feitas primeiramente pelo juiz de primeiro grau. Quando ele dá ok para o juízo de prelibação, ok, sobe. Esse recurso vai então ser encaminhado para o TJ, que é o juízo de segundo grau. Esse juízo de segundo grau, vamos ter a continuação aqui da petição, vamos colocar bem aqui. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente da Colém da Câmara, que é o órgão do tribunal que vai julgar o teu recurso. Aí você aqui, nessa segunda, essa aqui é a primeira petição, página 1, né? Página 1. Aqui eu tenho a página 2 e seguinte, né? Aqui nessa segunda petição é que eu vou colocar os fundamentos do recurso, tá? É na segunda petição que eu vou colocar os fundamentos do recurso. Ora, primeiro eu faço uma
petição interpondo recurso perante o juiz de segundo grau. Essa segunda petição, vou dar um balão aqui, ela tem que ser encaminhada para, os fundamentos têm que ser encaminhados para o tribunal. E o tribunal, senhores, também vai fazer o juízo de prelibação, de novo, professor, prelibação, e vai fazer o juízo de mérito. O juízo de prelibação, novamente,